Olá pessoal, bem-vindos ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Gilvano Amorim e esse é o curso de eletrocardiografia básica. Nós chegamos, pessoal, a um marco interessante no nosso canal. Nós chegamos à aula de número 10. Nós estamos trabalhando com o eixo, especificamente agora eixo de QRS nas duas últimas aulas. Essa então é a nossa fala de número 3 sobre eixos cardíacos. No nosso último encontro, nós falamos de uma forma de dedução rápida do quadrante onde se encontra o eixo médio do QRS, o eixo médio da despolarização, o eixo médio do vetor da despolarização ventricular. E isso me atende na grande maioria das condições, pessoal. Porém, muitas vezes nós precisamos de um apuro um pouquinho melhor. Então hoje eu trago para vocês a dedução rápida do eixo, não do quadrante. Eu quero buscar uma aproximação máxima em relação a valores do eixo. E eu preciso, pessoal, evocar para a aula de hoje alguns princípios que nós já vimos. Portanto, serei mais rápido. Se você tiver dúvida, volta lá nas aulas anteriores para que você possa buscar um esclarecimento melhor. Nós deduzimos, ou melhor, nós extraímos do sistema hexaaxial, pessoal, 3 sistemas combinados de ordenadas e abscissas. Então, a partir do sistema hexaaxial, nós podemos decompor 3 sistemas de ordenadas e abscissas. E esses sistemas, aula passada, é formado pelo cruzamento de D1 e AVF, de D2 e AVL, de AVR e de D3. Então esses parzinhos, pessoal, são muito importantes que a gente memorize, que a gente saiba que eles guardam entre si ângulo reto. Por isso que podem ser representados nesse modelo de abscissa e de ordenada. Muito bem, então eu vou trabalhar, pessoal, para que a gente tenha uma aproximação melhor do que simplesmente aproximar o quadrante. Nós vamos trabalhar uma forma de nos aproximar numericamente, falando em ângulo, na disposição da circunferência, falando de ângulo da localização do eixo do QRS. Portanto, é um método de maior precisão, de melhor acurácia do que o método que simplesmente nos aponta em que quadrante se encontra o eixo, o vetor médio, o eixo do vetor médio da despolarização ventricular. Muito bem, pessoal, relembrado isso que nós vamos trabalhar hoje, eu quero relembrar também a parábola do Sol e do obelisco, que já falamos na aula passada. Aqui, não me arrisquei novamente a fazer o desenho completo, como vocês viram na aula passada, mas eu quero nos lembrar de um fenômeno da natureza, o nascente, o sol a pino e o poente. Olha só, pessoal, quando o sol nasce, imaginando aqui um obelisco qualquer, o sol nascente faz projetar na posição contrária, ou seja, a sombra vai se projetar no oeste, no poente, quando o Sol se encontra em posição nascente lá no leste. Olha só, quanto mais horizontalizado com o horizonte o Sol tiver, quanto mais nivelado com o horizonte, maior será a sombra que ele projetará do obelisco no lado contrário à incidência dos raios solares matinais. Quando o Sol se encontrar ao meio-dia, a pino, ele se encontra exatamente, pessoal, numa posição diametral em relação ao solo. E ao se encontrar numa posição exata diametral em relação ao solo, ele não produz sombra. Isso é muito interessante e você pode observar isso na natureza. Ele não produz sombra. A sombra estaria coincidente com o próprio obelisco. Esse é um conceito que nós vamos resgatar daqui a pouquinho para trabalhar aqui. As horas caminham, o tempo passa, afinal o tempo não para, e agora o Sol no firmamento começa a caminhar para o poente, até que desemboque
atrás de alguma montanha no oeste. Então, quando o Sol estiver no oeste, ele vai projetar os seus raios que incidirão contra o obelisco e projetarão uma sombra a leste. Isso é muito importante, pessoal, e é uma figura tão rica nessa capacidade de nos fazermos entender o princípio que vamos trabalhar nesses três esquemas de ordenadas e de abscissas. Olha só, então quanto mais nivelado com o horizonte a poente a oeste estiver o Sol, maior é a imagem que o obelisco projetará no solo do lado leste. Pessoal, o Sol está para o impulso, para o fenômeno da despolarização, do coração, assim como o obelisco está para a derivação e assim como a sombra está para a projeção desse fenômeno na própria derivação. Então olha só, quando o Sol está horizontalizado, no menor nível possível no leste, ele produzirá a maior sombra possível do lado do poente. O que tem isso a ver conosco, pessoal? Quanto mais a derivação estiver coincidente com o ângulo de visão, quanto mais o vetor estiver coincidente com aquele ângulo de visão da derivação, maior será a projeção desse vetor na derivação, seja na sua porção positiva, seja na porção negativa. Então, quanto mais nivelado com o olhar da derivação, maior será a projeção que eu vou ter, da sombra desse vetor, Quanto mais diametral o fenômeno da despolarização for em relação àquele olhar da derivação, é por isso, pessoal, que o olhar observacional, como temos dito aqui, é muito importante. Então, quanto mais verticalizado, quanto mais diametralmente oposto o fenômeno ou o comportamento do vetor for em relação à visão da derivação, essa derivação tende a se inscrever como zero. E o melhor exemplo para entendermos isso é exatamente a projeção do obelisco. Feito isso, pessoal, ficou muito fácil. Nós vamos procurar no pool de derivações do plano frontal, nós vamos procurar aquela derivação que é isoelétrica. Nós falamos alguma coisa a respeito na aula passada, eu aqui vou repetir. Isoelétrica é uma derivação, é um QRS que apresente uma porção positiva similar à porção negativa. Então, se tem 4 quadradinhos de amplitude no sentido positivo, também tem 4 quadradinhos no sentido negativo. Ou seja, a resultante é como se a derivação apresentasse um QRS em linha. Ok? Para QRS, nós não encontraremos exatamente QRS em linha, dada a magnitude do fenômeno cardíaco. Porém, para as ondas P, porque chegará o dia que nós estudaremos eixo de P, para as ondas P, isso aqui pode ser verdade. Uma vez que a magnitude do fenômeno elétrico é menor, ela pode literalmente se apresentar como uma linha isoelétrica. Então, o que eu preciso que você memorize é que a porção positiva é similar do ponto de vista de amplitude, do ponto de vista quantitativo, é similar à porção negativa. Então a sua resultante é zero. Então olha só, pessoal, toda vez que eu tiver uma derivação isoelétrica, a derivação D1 isoelétrica, eu sei que o meu vetor é coincidente com a VF. E aí alguém pode me perguntar, será coincidente com a porção negativa ou será coincidente com a porção positiva? Depende da apresentação da polaridade do QRS em AVF. Então, se eu tenho QRS positivo em AVF,
ele estará representado aqui na porção positiva de AVF. Porém, se tiver negativo, será representado na porção superior de AVF. Então aqui fica fácil, pessoal. Eu vou dizer respectivamente que o eixo é mais 90 ou menos 90. Da mesma forma, para a abscissa desse esquema aqui, a gente, se tivermos AVF isoelétrico, significa que o vetor é coincidente com D1. Se positivo, então estará representado na porção positiva do vetor. Se negativo, estará representado aqui. Então, pessoal, nós sempre encontraremos ou quase sempre encontraremos um QRS isoelétrico. O nosso trabalho será nos lembrarmos desse conjuntinho e esse mesmo raciocínio, eu não quero ser repetitivo, esse mesmo raciocínio vale para o cruzamento de AVL e de D2. Vamos lá, se D2 for isoelétrico, estará coincidente com AVL, se AVL for isoelétrico, vai estar coincidente com D2. A mesma coisa com AVR e D3, se ela estiver isoelétrica em D3, será coincidente com AVR. Se ela estiver isoelétrica em AVR, será coincidente com D3. Então, pessoal, sabendo do eixo das derivações, então eu deixei aqui anotadinho, então D1 na sua porção positiva representa eixo 0, D1 na sua posição negativa, eixo mais 180, AVF na sua posição positiva, mais 90, AVF na sua posição negativa, menos 90, AVL na sua posição positiva, menos 30, na posição negativa, mais 150, D2 na sua posição positiva, mais 60, na sua posição negativa, menos 120. Finalmente, a AVR na sua posição negativa, mais 30, na sua posição positiva, menos 150. Por sua vez, D3 na sua porção positiva, 120, e na sua porção negativa, 60. Pessoal, é um bater de olhos, é muito rápido realmente. Então, não apenas eu consigo garantir para você o quadrante, quanto também consigo garantir o eixo. Então, busco a derivação isoelétrica, lembro-me da parábola do obelisco e aplico esse princípio. Quando uma derivação for isoelétrica, ela estará projetada na derivação diametralmente oposta a ela. Tá? E aí, pessoal, o último recado. Você pode dizer assim para mim: eu tenho um traçado em que nenhuma derivação do plano frontal é absolutamente isoelétrica. Então a gente melhora esse conceito, vem comigo. A gente diz assim, aquela que for mais isoelétrica. Mais isoelétrica. E eu vou aproveitar, pessoal, porque eu não rabisquei ainda esse esquema aqui. Vamos imaginar que ela é mais isoelétrica em D2, mas ficou ali a continha dos quadradinhos, ficou um pouquinho sobrando para positivo. Então eu sei que o vetor é pequenininho, tá? E aí eu vou considerar, por exemplo, que ele projetou, por ser positivo, que ele vai projetar na porção positiva de AVL. Então eu sei, pessoal, que esse vetor aqui, ele está levemente deslocado em relação a AVF, antes de AVL, perdão, então antes de menos 30, porque ele consegue projetar minimamente aqui em D2, tá? E aí, pessoal, uma coisa muito bacana, eu pego essa derivação AVL e considero como derivação vizinha. Quem está aqui, pessoal, vizinho que eu deixei de representar? Quem se não D1? Então eu sei que entre D1 e AVL tem 30 graus. Então se tiver mais próximo de D1, eu sei que está mais próximo de menos 30. Se tiver mais, quando eu digo mais próximo, maior, tá? Número de quadradinhos, eu vou comparar número de quadradinhos em AVL, número de quadradinhos em D1. Então vamos supor que aqui tem 5 quadradinhos e aqui tem 4 quadradinhos. Eu sei, pessoal, que esse vetor, que eu desconheço a sua localização, ele está entre 0 e menos 30, mas mais próximo de menos 30 do que 0. 20, por exemplo.
ok? Então, pessoal, esta é uma forma rápida. Esse raciocínio que fiz aqui pode ser aplicado para qualquer dessas derivações que compõem os nossos 3 sistemas de abscissa e ordenada. Por isso que eu disse para vocês algumas aulas atrás que esse é um conceito, reconhecer esse sistema hexaxial como composto ou possível de ser decomposto em 3 sistemas de ordenada e abscissa era muito importante. Então, pessoal, busco uma derivação isoelétrica. Não havendo, eu busco a mais isoelétrica de todas dentro do plano frontal. Com isso eu posso, então, a partir dessa forma como a gente explicou, eu posso chegar numa aproximação muito grande e segura do eixo da derivação ventricular e com isso fazer a minha conclusão. Eixo normal, desviado para a direita, desviado para a esquerda ou desvio indeterminado, eixo indeterminado, como nós vimos na aula passada. Pessoal, na próxima aula, porque de repente você falou assim, poxa, mas não tem jeito de chegar aqui, seria 20 ou 25 ou quem sabe 15, tem um jeito de chegar no valor ali, pá, exato. Tem sim, pessoal, e esse será o tema das nossas 2 próximas aulas. Não percam, vocês vão gostar muito da forma como a gente vai apresentar uma forma bastante tranquila, bastante gostosa e ao mesmo tempo absolutamente exata, para que aí sim eu não chego por aproximação como eu estou propondo agora para vocês, mas eu chego com exatidão no valor do eixo. Pessoal, é isso aí, esse foi o recado de hoje. Eu agradeço muito a presença, o prestígio de vocês aí acompanhando a gente no nosso canal ao longo dessas aulas. Muito obrigado pela presença. Não deixe de deixar o seu like se foi legal, se você gostou, se deu para você compreender o conceito que apresentamos aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para receber as notificações das nossas próximas publicações. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!